Direito Constitucional Intertemporal. Teoria da recepção. Disposições constitucionais transitórias. Regime constitucional da propriedade. Função socioambiental da propriedade. Desapropriação e requisição. Princípio da isonomia, ações afirmativas, igualdade e diferença, teoria do impacto desproporcional, direito à adaptação razoável. Vamos começar pelo final? Sim. Eu queria que você... Vamos desenvolver um raciocínio mais amplo. Se ficar difícil, você me avisa, claro, que a gente vai parando. Esse tema, esse item C, ele é muito interessante porque ele traz várias cláusulas, digamos assim, que dizem respeito à igualdade material. Eu queria que você desenvolvesse, portanto, falasse um pouco de cada um deles. Princípio da isonomia, ações afirmativas, igualdade e diferença, teoria do impacto desproporcional e direito à adaptação razoável. Bom, o princípio da isonomia, com o advento da gramática de direitos humanos, que supera a sistemática de privilégios durante a Revolução Francesa, teve em seu início a ideia de uma isonomia formal, uma isonomia perante a lei. Com a série de desigualdades, o advento do marxismo, a superação da ideia de que um juiz é autômata a aplicar a lei, o influxo de diversos sistemas, a Escola de Direito Livre de Ehrlich, a interpretação teleológica de Ehring, que acrescentou a gramatical, lógico, histórico e sistemática de Savigny, houve um cenário propício à formulação da ideia de isonomia material que encontrou guarida, inclusive, na Constituição do México de 1917 e na alemã de 1919. Essa ideia de isonomia material está relacionada a tratar desigualmente os desiguais, na medida de sua desigualdade, o que, em última análise, levou no plano constitucional a uma leitura de um estado do bem-estar social, um estado que tutele os direitos de segunda dimensão. Vale salientar que, no início do século XX, em 1908, houve o caso Lochner versus Estados Unidos, em que a Suprema Corte americana entendeu que a regra que limitava o trabalho do padeiro a 12 horas violava o princípio da propriedade. Essa hipertrofia do princípio da propriedade, do direito à propriedade, numa feição quase que libertária, foi objeto de severa crítica por Roosevelt, logo depois do crash de 29, dizendo que a Suprema Corte estava a funcionar como um quarto poder. E com essa crítica ele permitiu uma inserção, através da interpretação, do estado do bem-estar social que, em última instância, tutela essa isonomia material. Ocorre que, com o advento da Segunda Guerra Mundial, se verificou que não bastava tutelar a isonomia, tão somente no viés formal, perante a lei, ou material, nesse sentido prestacional, mas também numa dimensão de reconhecimento. Ainda quando uma determinada pessoa que integra a minoria tenha um relativo sucesso financeiro, não deixa de ser minoria e sofrer uma série de preconceitos e predicados relacionados à sua existência. Por isso, desenvolveu-se uma terceira ideia, uma terceira vertente, sobretudo com Boaventura Santos, com o advento de um constitucionalismo mais social, de o direito ao reconhecimento, o direito à identidade própria, ao respeito à identidade, quando a isonomia da igualdade restrita, exegética, invisibiliza certas práticas, certas minorias. É nesse contexto que a isonomia passou por um influxo não escatológico, que convivia com essas contradições todo o tempo, mas de forma a tutelar, mesmo no plano internacional, essa dimensão do reconhecimento. É de se consignar que, no sistema internacional de proteção dos direitos humanos, fala-se nos Big Nine, que são, em suma, 9 tratados que tutelam minorias específicas, desde o migrante, a mulher, a pessoa com deficiência. Já adentrando no ponto a respeito do impacto desproporcional e da ação afirmativa, a ação afirmativa tutela a isonomia nessa terceira dimensão. Já estava prevista no plano internacional na convenção que proscreve todas as formas de preconceito e também na convenção relativa às formas de preconceito contra a mulher. Então, trata-se de uma regra por meio da qual se prevêem benefícios temporários de maneira a evitar que se perpetue essa situação de não reconhecimento dessa terceira dimensão da isonomia. A Constituição Federal, antenada a isso, previu no artigo 7º o direito ao trabalho, com a cláusula de proteção ao mercado de trabalho da mulher, ao passo que o artigo 37 prevê que a lei estabelecerá limites mínimos de ocupação de cargo com pessoas com deficiência.
A teoria do impacto desproporcional tem relação com a discriminação indireta, aquela discriminação que não é feita ex lege, no plano legislativo, mas sim no plano da aplicação, por diversos fatores. O Supremo Tribunal Federal decidiu, não de forma textual, no caso de 1946, a respeito do teto dos benefícios da Seguridade Social, no caso de salário e maternidade. A regra, então, vigente dizia que, se a mulher recebesse um valor acima do teto da Seguridade Social, do salário de benefício, deveria o empregador pagar esse valor, o que, em última análise, desincentivaria a contratação de mulheres no mercado de trabalho. Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal disse que caberá à autarquia federal, ao INSS, custear este valor excedente ao salário de benefício para evitar esse impacto desproporcional, essa discriminação indireta quanto às mulheres no mercado de trabalho. Recentemente, inclusive, na semana passada, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, disse que a regra do edital, que prevê a impossibilidade de remarcação de exames médicos, de exames físicos, causa um impacto às mulheres com gravidez, mulheres grávidas, o que torna independente a míngua de qualquer previsão legal ou editacional, possível que a mulher consiga a remarcação de seu exame em um cenário de gravidez. A respeito ainda do impacto desproporcional, a Corte Interamericana, no caso IATAMA, discutiu o impacto desproporcional de regras eleitorais no que tange à população indígena. Isso porque, em um determinado país, salvo engano a Bolívia, havia a previsão de que, para concorrer às eleições gerais, o partido deveria ter representante em 80% do território nacional, de maneira tal que um determinado grupo indígena, embora populoso, que se concentra naquele local que de forma indissociável realiza a sua cultura, não poderia se candidatar às eleições gerais. Nesse caso, a Corte Interamericana reconheceu essa incidência do princípio do impacto desproporcional, declarando inconvencional a regra de elegibilidade nesse país. E nos Estados Unidos, a Suprema Corte já lidou no caso Griggs and Duke Company, em que se discutia esse racismo institucional, que por meio de mecanismos alopoéticos, silenciosos, não admitia que mulheres negras alcançassem altos cargos, mas mulheres alcançavam os cargos. Nesse caso, é interessante notar a ideia da terceira onda do feminismo, de que fala muito bem a Djamila Ribeiro, de interseccionalidade. Muitas vezes a ideia fragmentada de minoria faz com que invisibilidades permaneçam. A situação da mulher é diferente da situação da mulher negra, de modo que nessa empresa em específico havia mulheres que alcançavam um determinado posto de trabalho e havia homens negros que alcançavam um determinado posto de trabalho, mas mulher negra nenhuma alcançava. Então a interseccionalidade é uma forma de dar maior visibilidade a grupos impactados ainda de forma mais abissal no que tange esse direito ao reconhecimento, que é a terceira dimensão da isonomia. Em relação à atividade do Ministério Público, na intervenção do Ministério Público, num processo em que deveria intervir, que tipo de vício você entende que decorre disso? O Código de Processo Civil estabelece hipóteses nas quais o Ministério Público deverá obrigatoriamente intervir, uma das quais é a matéria que diga respeito a interesse público ou interesse social. O próprio Código, aliás, prevê que essa obrigatoriedade de intervenção dá-se através da intimação do Ministério Público, que poderá ou não se manifestar. Uma vez intimado para o ato, é plenamente possível o prosseguimento do processo, inclusive com a prolação de sentença, sobretudo tendo em conta a previsão expressa do Código de Processo Civil. Inclusive, há menção no sentido de que a ausência de participação do Ministério Público no processo em que a sua atuação seja obrigatória, dá ensejo à nulidade absoluta, desde que manifestado pelo próprio órgão ministerial. Ou seja, não se trata de matéria sindicável pelo Poder Judiciário, em homenagem à própria autonomia do órgão ministerial. Esse entendimento, no sentido de que basta a intimação do Ministério Público, se coaduna com a ideia que encontra guarida no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em análise econômica do direito, o Ministério Público quantitativamente se encontra em uma maneira menor nas unidades judiciárias, ou seja, existem muito mais juízes do que membros do Ministério Público, o que, em última análise, admitisse a necessária presença do Ministério Público em todos os atos para os quais há previsão da obrigatoriedade da intervenção, ter-se-ia inviabilizado a tutela jurisdicional em muitos casos. É nesse sentido que
a regra do Código de Processo Civil, segundo a qual é necessária a intimação e não a participação do Ministério Público, se revela consentânea com a realidade do país em termos de análise econômica do direito. Mas daria para então dizer que isso é uma nulidade absoluta? Segundo o regime de nulidades tradicionalmente aceito? É a classificação tradicional de nulidades com Calmon de Passos, com Teresa Rodalvin, é no sentido de que as nulidades absolutas são aquelas que admitem o conhecimento de ofício independentemente de provocação, portanto. Ocorre que o Código de Processo Civil, mesmo no Código de 73, previa hipóteses de requisitos de admissibilidade que não poderiam ser conhecidos de ofício, como a ausência juntada na forma do 526 do Código passado, ou seja, a ausência juntada da petição do agravo de instrumento no órgão originário. Um requisito de admissibilidade recursal, que tem a ver com uma condição para o próprio conhecimento do mérito, demandava a manifestação da parte e, nada obstante, continuava sendo tratado como um requisito de admissibilidade. De igual modo, mutatis mutandis, pode-se dizer que, com relação à ausência de manifestação do Ministério Público, a hipótese é de nulidade absoluta sui generis, porque, malgrado não haja a possibilidade de atuação de ofício do magistrado, se o Ministério Público se manifestar no sentido de que há prejuízo, de que há nulidade, o órgão jurisdicional estará vinculado à conclusão do órgão ministerial, tendo em conta a nulidade absoluta. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Na resolução sobre pesquisa, por exemplo, a lei proíbe a realização de enquetes, mas a lei não especifica nenhuma sanção pecuniária para esse tipo de conduta. A resolução, e inclusive os precedentes do TSE, eram no sentido de que não cabia a penação justamente por isso. Talvez para corrigir essa lacuna, a resolução do TSE previu multa dessa vez. É possível isso? Está dentro desse poder normativo? Excelência, embora haja posicionamento contrário, eu comungo da orientação de que não está dentro do poder normativo do Tribunal Superior Eleitoral criar sanções novas ao arrepio da lei. Poderá utilizar seu poder normativo, por exemplo, para atualizar uma específica previsão de multa de acordo com índices oficiais de correção monetária. Mas daí não segue a possibilidade, por exemplo, de criar uma hipótese anômala de perda de tempo em televisão, no caso de propaganda irregular, ou uma sanção anômala em casos de AIJA ou AIME. Essas demandam a previsão legal, alguma das quais de natureza de lei complementar, não podendo o poder normativo do Tribunal Eleitoral, muito embora dê um dinamismo à própria dinâmica eleitoral, ignorar a importância da lei, do princípio da legalidade no exercício do seu mistério. Caso, como juiz, é possível ignorar essa multa. Eu, por exemplo, não ajuizei, eu recebi várias notícias de fato de enquetes, mas a resolução prevê. A resolução prevê. A questão de ignorar ou não essa resolução envolve a discussão se o judiciário está atuando no poder administrativo ou no poder jurisdicional. Como a súmula 18 do Tribunal Superior Eleitoral não admite que o juiz, em seu poder de polícia, aplique multas, as multas sempre dar-se-ão em sede de um processo jurisdicional, com a representação do Ministério Público, mas em um processo jurisdicional no bojo do qual é possível realizar o controle difuso de constitucionalidade de maneira a afastar a resolução no caso. Vamos então continuar no tópico de prescrição, agora tratando de prescrição intercorrente. Eu quero falar tanto da prescrição intercorrente judicial como a prescrição intercorrente administrativa. Vamos começar pela administrativa. É possível o acolhimento da tese de prescrição intercorrente no âmbito de um processo administrativo? Por óbvio, a gente está falando de processo administrativo fiscal, ou seja, está havendo aquele lançamento de ofício, o processo de repente passa 7, 8 anos para ter o seu termo final. Né? É possível o acolhimento de uma tese de prescrição intercorrente no âmbito do procedimento administrativo fiscal? A prescrição intercorrente é um tema que tem regulamentação federal específica com relação aos débitos ambientais, prevendo inclusive que a paralisação por 3 anos dá ensejo à extinção do processo referente à matéria ambiental, de infração ambiental. No que se refere ao direito tributário, é necessário uma previsão específica, porque a Constituição Federal, em seu artigo 146, exigiu lei complementar para tratar do tema, o que não existe atualmente no Brasil. Assim, a demora do fisco em, por exemplo, analisar uma impugnação ao lançamento, ou um recurso especial para o CARF, ou uma manifestação de inconformidade com a DEPERCOMP, de compensação tributária,
faz com que haja efeitos outros que não, por exemplo, a extinção do crédito tributário pela prescrição intercorrente. Há a possibilidade, por exemplo, de se afastar a incidência de juros moratórios se o fisco demorou por mais de um ano para analisar uma compensação de IPI ou de ICMS. O próprio Superior Tribunal de Justiça tem um entendimento nesse sentido de que a demora por mais de 360 dias é injustificada, de maneira a autorizar o afastamento de certos encargos. Desse modo, a míngua de previsão legal de natureza de lei complementar não é possível sustentar a ocorrência de prescrição intercorrente na esfera administrativa tributária, de modo tal que uma eventual demora para analisar a impugnação, o recurso voluntário ao CARF, ou um recurso especial de divergência dentro do próprio CARF, não autoriza a relação de que o crédito tributário dentro do lançamento, constituído pelo lançamento, estará desconstituído ou extinto pela prescrição ou decadência. Bem, vamos entrar agora, sair um pouco de prescrição, vamos falar sobre imposto sobre operações financeiras, tá certo? Primeiro, eu queria que você me falasse sobre as características gerais desse imposto quanto ao aspecto temporal. Esse imposto, ele respeita a anterioridade, ele respeita a noventena, ele respeita a irretroatividade, ele respeita a legalidade. O aspecto temporal, inicialmente, é que eu queria que você me falasse. O imposto sobre operações financeiras é um imposto de competência da União Federal que tem caráter eminentemente extrafiscal, tendo em vista as exceções na fixação de alíquotas, no que tange ao princípio da legalidade, e também no que tange aos marcos relativos à anterioridade. A Constituição Federal, em seu artigo 150, parágrafo 1º, prevê que o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, é uma exceção tanto à anterioridade comum, que é a anual, quanto à anterioridade nonagesimal, de forma tal que, sendo um importante instrumento do Poder Executivo Federal para promover um incentivo de certas operações ou desincentivo de certas operações, enfim, do seu caráter extrafiscal, é possível dizer que essa anterioridade busca realizar essa extrafiscalidade da exação. Certo. No caso, na hora em que você está fazendo a transação financeira com o ouro, tem alguma regrinha específica no que diz respeito a essa mercadoria? Especificamente no que tange ao ouro, o artigo 153 da Constituição Federal prevê que, sendo um ativo financeiro, incidirá o imposto de operações financeiras, ao passo que, sendo uma mercadoria, estará sujeito ao imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, que é de matriz estadual, tendo em conta que, por exemplo, uma aliança, sendo ela de ouro, sofrerá a incidência do ICMS e não do IOF, por não ser um ativo financeiro. E quando é que seria, quais as características gerais que você me traria para dizer isso é ativo financeiro, por exemplo, já disse, uma aliança aqui de ouro, um anel de ouro, né, então é uma mercadoria, mas e o ativo financeiro? Excelência, a doutrina controverte a respeito do parâmetro à luz do qual se possa diferenciar o que é um ativo financeiro ou não. Em todo caso, pode-se dizer que a fungibilidade do ativo é uma característica inerente, ou seja, uma premiação por barras de ouro, sem saber de que barra de ouro se está a tratar, não é uma barra de ouro localizada no museu, etc., é fungível sendo, pois, um ativo financeiro, diferentemente das hipóteses em que há um trabalho ou uma mercadoria para circular e não servindo como um instrumento de aferição de preço, sendo ela própria o objeto imediato de uma relação jurídica obrigacional. Tá ótimo, Júlio. Vamos começar pelos direitos do idoso. Que lei regula os direitos dos idosos, o Ministério Público, que tipo de atuação ele tem em relação a esses direitos? A União Federal atenta à expressiva população brasileira que é idosa e editou o Estatuto do Idoso, que prevê diversos instrumentos, um dos quais é a fiscalização pelo Ministério Público de entidades de atendimento, possam ser elas públicas ou não públicas. O Estatuto do Idoso busca tutelar essa população específica de diferentes formas, como, por exemplo, no que se refere à obrigação alimentar. De maneira inovadora, o Estatuto do Idoso previu que, com relação à obrigação alimentar, ela é solidária, diferentemente do que sucede no âmbito do Código Civil, em que a obrigação tem natureza divisível. Com relação ainda aos idosos, o Estatuto do Idoso tutela o direito ao transporte, que, segundo o Supremo Tribunal Federal, é gratuito aos maiores de 65 anos, independentemente de regulamentação legal. Durante muito tempo, os municípios buscavam relativizar essa regra, dizendo que no transporte intramunicipal, em razão da predominância de interesse e da não oponibilidade da lei federal para uma matéria municipal,
que era necessária uma regulamentação municipal sobre o tema. O Supremo Tribunal Federal, na linha do ministro Aires Brito, que falou até em inconstitucionalismo fraterno, disse que a norma constitucional segundo a qual aqueles com idade superior a 65 anos têm o transporte gratuito é de aplicabilidade imediata e independe de qualquer regulamentação legal. A chamada jurisdição internacional universal, ela permite que um Estado ele processe um indivíduo que não esteja no seu território, mas que tenha cometido um crime de jus cogens? E por quê? Você pode justificar? Sim. O direito internacional clássico tinha como atores tão somente os estados, o que, em última análise, não permitia a tutela de certos valores, haja vista que o objeto princípio do direito internacional público então vigente era a relação entre os estados. Com a feição moderna, o direito internacional público trata de outros temas, tais como a tutela de valores comuns por meio de organizações internacionais e por meio de tribunais internacionais. Especificamente no que concerne à jurisdição universal, a Corte Internacional de Justiça, no caso Lotus, disse que a Turquia poderia se utilizar desse importante instrumento para exercer a sua jurisdição sobre fatos que não ocorreram em seu território. Esse princípio da jurisdição universal foi, de certa maneira, relativizado, no caso, a envolver o ministro das Relações Exteriores de Congo, quando se disse que a jurisdição universal não é um princípio absoluto, devendo observar as imunidades, uma das quais é a imunidade diplomática. Chamar um tema de jurisdição universal tem relação central com a ideia de jus cogens, que são normas de hierarquia superior, aptas a invalidar, inclusive, tratados contrários na forma da Convenção de 1969, e atrai um regime jurídico muito específico, que permite a tutela de fatos que ocorreram fora por sujeitos não nacionais e que nem ingressaram no território nacional. Além disso, outras características desse regime são a imprescritibilidade e a existência da obrigação erga omnes, ou seja, dá-se jus standi para actos populares entre estados, como decidiu a Corte Internacional de Justiça, a contrário do senso, no caso do Barcelona Traction. Especificamente sobre a utilização dessa jurisdição universal, é de especial relevo citar o caso Pinochet, em que, mesmo não tendo cometido crimes em território salvo engano, da Espanha, ela pugnou pela prisão do Pinochet, o que foi inicialmente deferido, em razão de crimes contra a humanidade, crimes que vilipendiam em última instância os direitos humanos. No caso Elchmann, a Corte de Jerusalém julgou pessoas ligadas ao regime nazista, que estavam inclusive localizadas na América do Sul, dizendo que, além da jurisdição universal ser um princípio do direito internacional, as normas de Nuremberg se compõem um núcleo irredutível de direitos de jus cogens que fazem com que não possa ser oponível à ideia de nulo crime sine lege, bem como a institutos despenalizadores, como a prescrição ou as próprias imunidades. É interessante salientar que a Declaração em Programa de Ação de Viena, de 1993, diz que, em relação a crimes de jus cogens, devem ser afastadas todas essas normas que proscrevem a persecução criminal. Sobre o tema, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Gomes Lund, disse que é inconvencional a lei de anistia brasileira de forma contrária, por exemplo, ao que decidiu o Supremo Tribunal Federal na DPF 153. Isso porque, no que se refere a temas de justiça de transição, que é um plexo de proposições a respeito do reconhecimento da verdade, reparação, persecução criminal e reformulação de instituição, deve vigorar a ideia de que os crimes cometidos nesse regime de exceção são crimes de lesa humanidade e, como tais, sujeitos à jurisdição universal, ao princípio do jus cogens e à obrigatoriedade, sob pena de proteção insuficiente, da tutela estatal. E o que é regime objetivo das normas de direitos humanos? Os direitos humanos, para além de conferir um direito a uma pessoa, tem também uma dimensão objetiva, que se manifesta pelo dever de proteção, pelo dever de garantia e pelo dever de respeito. Ao enunciar um direito humano como o direito à vida, que surge de imediato o dever do Estado não interferir nessa vida, o de proteger contra violações a terceiros e o de fornecer instrumentos aptos, instrumentos institucionais e procedimentais. Esse dever de proteção foi objeto de
de conclusão no caso Velásquez pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, dizendo que o aparato estatal deve ter a devida diligência no que se refere aos desaparecimentos forçados, respondendo o Estado, inclusive, pelos atos ultravires de seus agentes. Na Corte Europeia de Direitos Humanos, adota-se a chamada doutrina Osman, que é bem semelhante a essa doutrina Velásquez, que defende que exorta a atuação de Estado, tão logo tenha consciência de um perigo que corre um determinado bem jurídico, sob pena de responsabilização internacional. Então, essa dimensão objetiva dos direitos humanos é uma forma de garantir eficiência à própria dimensão subjetiva. Tanto é assim que a Corte Interamericana de Direitos Humanos diz que, em opinião consultiva, ao prever o direito à vida como um direito não objeto de suspensão, não passivo de suspensão por meio de ato formal do Estado, inclui também o direito ao habeas corpus, ao recurso de amparo no âmbito da América Espanhola. Ou seja, ao tutelar o próprio direito material à vida, tutela-se a garantia procedimental relativa ao habeas corpus, o que em última análise diz respeito à confluência entre os elementos subjetivos e objetivos. Explicar para mim a proteção direta e a proteção indireta dos direitos sociais no plano internacional e dar algum exemplo disso? A tutela dos direitos sociais no âmbito internacional tem observado uma grande evolução nos últimos tempos, sobretudo no âmbito da Corte Interamericana. A Corte Interamericana, no caso Largo del Campo, no caso Pobleto Vilches, no caso Cusco, mais recente, e no caso mais antigo, Lui, diz que os direitos sociais são sindicáveis com base no artigo 26 da Convenção Americana, ou seja, é desnecessária uma maior pormenorização desses direitos para que eles possam ser objeto de tutela direta nos órgãos internacionais de direitos humanos. Vale salientar que a cláusula de progressividade dos direitos sociais, prevista, por exemplo, no Protocolo de El Salvador, é objeto de severas críticas no âmbito da doutrina dos direitos humanos, porque cria uma ideia, ainda que difusa, para o agente público de que ele não é obrigado a tutelar aqui e agora os direitos humanos. Não foi o que decidiu a Corte Interamericana, que disse que a progressividade tem um duplo sentido, de medidas imediatas que devem ser adotadas pelo Estado e medidas, essas sim, progressivas de melhoria qualitativa e quantitativa dos serviços. A Corte Interamericana também fixou certos estándares com base nos quais deve ser analisada a observância ou não do direito social por um Estado signatário, que são a disponibilidade, a aceitabilidade, a adaptabilidade e a qualidade, que são os parâmetros com base nos quais se analisa o vilipêndio ou não dos direitos sociais. No caso Lui, em específico, que envolvia o direito à educação e a interseccionalidade de pessoas hipervulneráveis, a Corte Interamericana sustentou que a tutela do direito à educação exige um efetivo acesso, sob o prisma do estande da acessibilidade, de pessoas vulneráveis, não podendo, por exemplo, o Estado, tal como sucedeu na espécie, expulsar ou retirar uma pessoa do seu universo de ensino porque é portadora, por exemplo, do vírus da HIV. Adjetivos genéricos violam de maneira frontal o princípio da acessibilidade referente aos direitos sociais. A tutela direta dos direitos sociais é esta feita pelas cortes, aplicando diretamente as convenções de direitos sociais, econômicos e culturais. A tutela indireta sucede quando os Estados, por meio de seus órgãos internos, valendo-se das previsões constitucionais e das previsões dos tratados, fazem a devida tutela dos bens previstos em tratados de direitos humanos. Especificamente no que se refere à violência de gênero, que já foi objeto de tutela na Corte Interamericana, no caso Campos Agordoneiro, e mais recentemente no caso Linda Lopes, o Estado brasileiro tem realizado progressivamente uma melhor tutela por meio de juizados da violência doméstica. Eu, com muito orgulho, como juiz no Rio Grande do Sul, era juiz de uma vara vinculada à violência doméstica e pude perceber que esses instrumentos de tutela mais célere, de medidas protetivas, têm um relevantíssimo impacto no dia a dia dessas mulheres que, a depender de uma tutela penal tradicional, com cautelar penal, teriam suas vidas inexoravelmente ceifadas. E isso trouxe uma pauta de atuação do Estado de enriquecimento da tutela da mulher, que não é simplesmente uma tutela penal, mas também uma tutela civil. Tanto que a Lei Maria da Penha, 11.340, não é uma lei de natureza penal nem processual penal, mas uma lei com rol abrangente, com cláusulas gerais para a tutela da mulher. Assim, é possível que o poder público
estabeleça com entidades de atendimento públicas ou privadas programas específicos para atender a mulher em situação de violência, tais como lá no Rio Grande do Sul havia a Casa Lar, que é um espaço no qual ela poderá ser acolhida e sem com que a dependência econômica, que é um fator ainda decisivo para a permanência do ciclo de violência nos âmbitos domésticos, seja fator que cause as cifras negras tão comuns acontecendo, que são tão comuns no Brasil. Então, a tutela dos direitos humanos pode se dar de forma direta ou indireta, sendo que a força da atuação pública no Estado deve ser objeto de uma atenção especial, porque a atuação de órgãos internacionais sobre ser diminuta é demorada, lenta e inefetiva. É muito mais efetivo trabalhar com comarcas locais, na forma como exorta a Lei 11.340, para que a mulher tenha o seu bem tutelado e o seu direito à vida efetivamente respeitado. Como que a doutrina tem se posicionado com relação, está aqui no programa, à responsabilidade do Estado por ato legislativo? A responsabilidade civil do Estado, na forma do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, inclui outras normas previstas tanto na Constituição quanto em normas infraconstitucionais. O próprio artigo 5º da Constituição Federal prevê indenização em caso de erro judiciário. Não há, porém, nenhuma previsão específica no que se refere à responsabilidade por atos legislativos. Ocorre que a utilização do ato legislativo pode, em muitos casos, significar um ato que cause dano a outrem, de maneira a possibilitar a configuração do dever de indenizar. A posição tradicional entre mentes é no sentido de que não há dever de indenizar decorrente tão somente da atividade legislativa, salvo quando advir o ato administrativo ou um ato que venha subsumir essa lei. A lei por si só não daria ensejo a essa responsabilidade, o que vai de encontro, esse entendimento tradicional, vai de encontro à orientação internacional, sobretudo da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que entende que atos legislativos podem atrair a responsabilidade internacional do Estado, tal como decidiu, por exemplo, no caso Gomes Lund, a envolver a lei de anistia, dizendo que ela não é convencional, não é admitida no plano interamericano de direitos humanos e autorizando, inclusive, a indenização daqueles que sofreram com as medidas de exceção da época da ditadura militar. Mas, em todo caso, no plano do direito nacional, ainda a regra é no sentido da impossibilidade de indenização por atos legislativos. O que tu tens a me dizer sobre a ação penal originária, competência, legitimidade, procedimento e requisitos em geral? A ação penal originária tem a competência estabelecida no próprio texto da Constituição Federal, que atribui ao Supremo Tribunal Federal, ao Superior Tribunal de Justiça, aos Tribunais Regionais Federais e ao Tribunal de Justiça a competência para julgar determinados crimes. Dando concretude a isso, a Lei 8.038 regulamenta o procedimento que deve ser observado e aplicado analogicamente no âmbito das Cortes Regionais e nos Tribunais de Justiça. Essa competência originária foi objeto de intensa discussão até uma certa época a respeito da manutenção do foro, a manutenção da competência quando o sujeito que atraía a competência perdia o foro. Inicialmente o Supremo entendeu que a antiga súmula não poderia mais viger, de maneira que o processo deveria... o processo deveria ser remetido às instâncias originárias para julgar aquele sujeito. Posteriormente, com a reforma do Código de Processo Penal, com o artigo 84, houve reinserção da súmula, tendo o Supremo Tribunal Federal, de forma ex nunc, julgado a inconstitucionalidade desse artigo 84 do Código de Processo Penal, de maneira a consolidar a ideia de que perde o foro aquele sujeito que não é reeleito, enfim. Recentemente, há um julgado paradigmático sobre o tema, a ocasião em que o Supremo Tribunal Federal disse que só haverá competência para julgar crimes em ação penal originária se o crime for cometido durante e por causa do cargo público. Esse entendimento atende a uma reclamação antiga da ineficiência dos tribunais superiores para lidar com a ação penal originária, sendo concomitantemente um órgão competente para lidar com matéria de inconstitucionalidade, ações civis originárias, etc., bem como a ideia socialmente difusa já de impunidade em relação a esses mecanismos vinculados aos tribunais. O tópico 06, Júlio, ele traz uma tônica frequente do edital, que é o abuso de poder econômico, é um tema, um ponto repetido sobre diferentes vertentes, diferentes dimensões nesse nosso edital, mas eu queria trocar uma ideia com você especificamente sobre o item C desse tópico,
que é o que trata do Estado como agente normativo e regulador da atividade econômica. E aí, muito mais do que uma pergunta, muito mais do que um questionamento, eu queria lançar uma provocação para você e aí você fica com uma certa desenvoltura e liberdade para poder caminhar, só para a gente poder iniciar esse nosso diálogo. E essa provocação que eu quero trazer é sobre os contrapontos entre o Estado intervencionista social, né, o Estado intervencionista socialista e o Estado regulador. São 3 leituras diferentes do papel do Estado. Eu queria que você contrapusesse essas diferentes leituras e, se possível, que você me indicasse se no nosso modelo atual brasileiro a gente observa traços de cada uma dessas diferentes figuras. Por favor, fica à vontade. Claro. No que se refere à atuação do Estado na ordem econômica, podem ser apontadas diferentes tendências, desde uma tendência libertária, para a qual o Estado não deverá, de nenhuma forma, tutelar a ordem econômica, conforme defende, por exemplo, Hayek, que no livro A Caminho da Servidão disse que qualquer tutela estatal em matéria de ordem econômica é paternalista, é ineficiente e é inadequada, e para o outro extremo, que, negando o regime de preços, transforma a propriedade privada numa propriedade pública, que é o regime intervencionista socialista. Esse regime entende que não pode ser deixado ao livre-arbítrio do mercado, por meio da interação dentro do ótimo de Pareto entre oferta e demanda, a fixação da dinâmica de preços, porque é injusta e tem um déficit de informação, certas falhas de mercado que justificam a atuação do Estado, inclusive monopolizando certa atividade. Entre esse extremo libertário e esse extremo comunista, existem posições intermediárias que surgiram no decorrer da história, respondendo a fenômenos específicos. Na década de 20, por ocasião da excessiva desregulamentação do mercado financeiro, houve o fenômeno do crash de 1929, que trouxe à tona uma série de debates em relação à ordem econômica, tendo prevalecido a ideia de John Keynes, adotada por Roosevelt e também replicada no Brasil com o intervencionismo de Vargas, de que o Estado deve sim atuar na ordem econômica. Então, o Estado não pode ser um agente passivo, e sim deve atuar coordenando a macroeconomia com temas que têm especial relevo nesse contexto, como a dinâmica da balança de pagamento, como setores estratégicos que impactam sobremaneira na escala do preço de um produto, etc. A ideia de Keynes é que o particular, o empresário, o burguês, tem um instinto político. Ele fala na teoria da persuasão um animal político. Não consegue olhar esse animal político, que é maximizar ganhos, alocando de maneira eficiente recursos escassos, sempre a curto prazo, e não olhando o risco moral que pode estar relacionado a uma certa atividade, como, por exemplo, a diminuição do preço da gasolina favorece de uma maneira sistêmica o preço do Brasil. No entanto, faz com que haja uma excessiva utilização de veículos que tem impacto no meio ambiente. O único órgão para Keynes que poderia equalizar essa visão de curto prazo com a ideia de eficiência alocativa de recursos seria o Estado, que deveria então se utilizar de diversos instrumentos, um dos quais é o monopólio, outro instrumento é a regulação, outro instrumento é a participação, na forma do artigo 173 e do 175 da Constituição Federal. Especificamente no que tange à atuação intervencionista, é esta em que o Estado, para além de um papel passivo, assume uma dinâmica na macroeconomia, tratando dos tradicionais temas de Bretton Woods, que são a fixação do câmbio, a questão da balança de pagamento, a questão de fixação de preços mínimos para determinados produtos ou serviços, tais como o próprio salário mínimo. O salário mínimo é uma forma de intervenção no meio econômico, regulamentando o preço, dizendo que abaixo daquele ocorrerá um dumping, ou seja, uma infração à ordem econômica. Então, esse intervencionismo que surge com Roosevelt na década de 30, pós-crash de 29, é um intervencionismo de agente econômico, regulamentando e participando como empresa, e também de indicadores macroeconômicos. Mais à frente, há um desenvolvimento de um intervencionista, sobre a qual Vossa Excelência pergunta, que é um intervencionista social. Entende o Estado não como um mero agente que busca lidar com essas duas variáveis, da visão de curto prazo do animal político, do animal econômico, com a visão de diminuição do risco moral, etc. Mas como um Estado que deve promover serviços básicos, porque não os promovendo, haverá uma ineficiência da própria ordem econômica. Joseph Stiglitz, que é um importante keynesiano moderno, entende na introdução à macroeconomia que
existe um grande preço na desigualdade. Se há desigualdade, ou seja, por definição, pessoas que não têm capacidade de atuar no mercado econômico, de troca de serviços e produtos, há uma menor demanda, e se havendo uma menor demanda, há uma menor oferta e há uma crise cíclica, de forma que o Estado deverá proporcionar condições sociais e serviços públicos, além de créditos para as atividades, a fim de fomentar essa interação entre oferta e demanda, analisando especificamente a posição do demandante e do ofertante. Então, dentro dessa ótica macroeconômica, dentre os tipos ideais do libertarianismo de Adam Smith, que entende que o Estado não deve regular e deve prevalecer a autorregulação a partir do entrechoque de forças competitivas, e do extremo que nega o fator preço, porque o preço no comunismo, no intervencionista socialista, não existe, porque o preço é uma construção capitalista que envolve a confluência entre a demanda e a oferta. Se o Estado diz que o preço é exatamente esse, não estará mais à míngua, não estará mais a depender de uma oferta específica ou de uma demanda específica, o que tornaria toda a propriedade pública e não privada. Dentro desses extremos, há a posição intervencionista keynesiana, que busca dosar um pouco esse espírito animal do livre mercado, e um intervencionismo social que, aliando essas ideias de intervenção keynesiana com a melhor qualidade de vida, com fortalecimento da demanda, defende que o Estado sim deve atuar em matéria da ordem econômica, de forma a melhorar a vida das pessoas. O papel regulador, por sua vez, sempre existiu, de certa maneira, e de forma difusa, né, por parte do Estado. Antes mesmo do crash de 29, a Corte americana decidiu um caso chamado Lochner versus Estados Unidos, em que se discutia a validade de uma lei que limitava a hora de trabalho de um padeiro a 12 horas diárias. 12 horas diárias. Naquela ocasião, a Corte americana decidiu que aquilo violava o devido processo legal em sua feição material, porque violava, em última análise, o direito de propriedade. Essa interpretação hipertrofiada do direito de propriedade, da livre iniciativa, etc., foi conhecida como Era de Lochner, exatamente por esse caso, julgado na primeira década do século XX, e foi objeto de duríssimas críticas por Roosevelt por ocasião do seu primeiro governo, na década de 30. Ele dizia que a Suprema Corte americana estava funcionando como um quarto poder, impossibilitando que ele, Roosevelt, presidente eleito pelo Partido Democrata, pudesse lidar com as variáveis que estão intrinsecamente relacionadas com o problema do crash de 29. Então, a regulação sempre existiu, embora fosse mais debatida no cenário anterior, sobretudo antes do crash de 29, hoje já se sedimentou, inclusive em economias consideradas mais libertárias, como a dos Estados Unidos, e na década de 90, com o neoliberalismo, diante do déficit estrutural dos estados filiados ao welfare state, da impossibilidade do Estado resolver dilemas de ordem econômica, da corrupção estrutural que existe no financiamento público, não só no plano interno, por meio do BNDES, como em fundos externos, como BIRD, Banco Mundial, etc., advogou-se a ideia de que o Estado deveria sair um pouco do plano da ordem econômica, atuando como um mero regulador. Esse papel de regulador é defendido mesmo por liberais, porque, não havendo uma regulação no mercado, a tendência é a uma concentração de monopólio, porque o agente mais eficiente poderá facilmente dissuadir os agentes menos eficientes, comprando-os, fundindo, impossibilitando, portanto, a livre concorrência. Então, hoje, no plano do direito econômico, entende-se que a regulamentação, sobretudo nas fusões e tribunais de concorrência, é condição sine qua para a própria eficiência da livre concorrência. Há um debate muito comum no sentido de que essa regulação violaria a livre iniciativa, porque o Estado estaria adentrando em temas da iniciativa privada, etc. Mas a livre iniciativa, no artigo 170 da Constituição Federal, não está dissociada da livre concorrência. E a livre concorrência tem relação com um espaço ótimo, no qual vingue o mais eficiente, e não aquele que consegue, por meios laterais, corrupção ou falta de cálculo de risco moral, o êxito no âmbito da ordem econômica. Nesse contexto, pode-se dizer que a Constituição Federal de 88 não é, de forma alguma, uma Constituição liberal, na medida em que prevê em seu artigo 5º a função social da propriedade, ideia que não se coaduna com nenhum preceito liberal, até porque a feição tradicional do liberalismo é que o tributo é um roubo, porque trabalha-se-ia para alguém que
não te remunera, não lhe dá ganhos, e que o roubo é o maior dos crimes, devendo o Estado atuar como poder de polícia, enfim, para proteger os direitos de primeira dimensão. Essa ideia liberal não se encontra na Constituição, que, alinhada às melhores tendências, inaugurada já na Constituição do México 17, da Alemanha de 19, com a própria superação da era de Lottin com Roosevelt, e com as melhores tendências keynesianas modernas, prevê em seu artigo 170 alguns princípios que fazem com que a atuação na ordem econômica exija a participação do Estado. Entre eles, vale destacar a defesa do próprio meio ambiente, que é uma variável que não entra no cálculo do risco moral dos agentes econômicos. Além disso, a livre concorrência e a livre iniciativa, sobre as quais já falei, são princípios da ordem econômica. Eros Grau diz que a Constituição Federal adota um modelo intervencionista liberal, porque ao mesmo tempo que admite a propriedade privada, a criação de empresas, independentemente de ordem estatal, autorização estatal, salvo algumas exceções, prevê 4 formas de atuação do Estado na ordem econômica. O monopólio, no artigo 177 da Constituição Federal, a participação na forma do artigo 173 da Constituição Federal, quando presente o interesse público que justifica a atuação, tal como sucede com a Caixa Econômica e com o Banco do Brasil, ao papel de regulação previsto no artigo 174 da Constituição Federal, sendo que o planejamento textualmente não vincula a iniciativa privada, o que demonstra uma preocupação do Constituinte com a manutenção do núcleo essencial da iniciativa privada, que é alocar os meios de produção, o insumo, tecnologia, mão de obra, de maneira a melhor alocá-los para atingir o êxito, um êxito que na iniciativa privada é o lucro. Além da regulação, a participação regulando ou atuando na forma do 175, que trata dos serviços públicos federais e dos serviços públicos de uma forma geral. Portanto, a Constituição Federal assume a posição, o que não significa que, em determinado tema, haja a necessidade de filiação filosófico-política do intérprete para dizer, por exemplo, se houve uma violação ou não da livre concorrência. Um exemplo claro disso é a recente greve dos caminhoneiros, ocasião em que se debateu muito, inclusive o caso foi submetido ao Supremo Tribunal Federal, se poderia o governo federal tarifar o preço mínimo do frete. A evidência, é possível, já de acordo com jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que o Estado, na ordem econômica, venha regulamentar preços mínimos, como decidiu no caso envolvendo o preço mínimo de mensalidade escolar. Além disso, o exemplo mais clarividente desse tema é o próprio salário mínimo, que é uma forma de dizer que abaixo disso o regime de preço, de oferta e demanda, não pode funcionar em relação a determinados temas, como aqueles contratos vinculados à consolidação das leis trabalhistas. Então, a Constituição Federal trata do tema, o que não significa que existe uma certa discricionariedade do intérprete para delimitar se em que medida incide ou não uma limitação à ordem econômica na regulação. Você tem outra graduação além do direito? Eu gosto muito de macroeconomia. Tá. Sobretudo a primeira parte da sua fala foi impressionante.